Ok, minha gente, de volta. Eu estou olhando o Facebook aqui, né? O pessoal já está comentando aqui. Cláudia Greenberg, bom dia, Hélio, bom dia, Cláudia, bom dia, Marisa, bom dia, o Almir, Maximiliano Cardoso já botou aqui, já deu até tema para a gente debater. Bom dia, Hélio Garrazeno, estamos cansados de ouvir falácias do poder legislativo. É cada discurso fervoroso que no final termina em inércia. O Executivo está dilapidando o erário público com o aval da inércia dos vereadores que só querem se locupletar, né? Nosso Vanderlei também já chegou, nós já estamos com a nossa equipe pronta. Aí bem do lado, aí no final da cozinha, Vanderlei, aqui, achou o teu microfone aí. E aí nós já vamos entrar no nosso debate de hoje, como eu falei. Nós vamos começar falando sobre a passagem do idoso, sobre as revistas. Eu estou abismado com esse negócio das revistas e o que aconteceu nos últimos dias. O procurador da Câmara esteve aqui essa semana, Vanderlei vai comentar e o Zé Carlos Faria vai analisar. O hemonúcleo, que virou problema nos últimos dias, quer dizer, virou problema nos últimos dias. Ele é problema há 3 anos e meio. Mas nos últimos dias complicou porque precisou de sangue e pessoas tiveram que sair de Teresópolis. E, se der tempo, 364 novas empresas foram criadas em Teresópolis. E eu quero abrir uma dúvida em cima disso. Manchete do Jornal Diário. Eu quero abrir uma dúvida em cima disso. 364 novas empresas criadas, mas quantas pessoas trabalhando? Quantas empresas estão dando emprego? É isso que esse vai ser um dos temas do programa de hoje. Eu abro dando bom dia para Vanderlei Pérez e a Carlos Faria. Bom dia, Hélio, bom dia a todos. Cá estamos novamente, né? Um pouquinho de atraso, mas chegamos. E aí, Faria? Sexta-feira, né? Nosso compromisso de debater aqui os comentários que o Hélio faz, né? Analisar e tentar manter a nossa população mais bem informada possível, né? Não é fácil, com as redes sociais de hoje, destoa um pouco a realidade, né? A gente fica naquela dúvida do que é verdade e o que é mentira, mas pelo menos aqui a gente está no ar, está ao vivo, está cara a cara, se expondo e falando aquilo que a gente acha e o comentário que é para tentar resolver problemas, a gente também, em vez de quando, dá alguma sugestão para que a coisa possa melhorar. A todos um bom final de semana e vamos começar o programa já debatendo esses assuntos, né? Você até tocou num assunto aí que é interessante, né? Que são a rede social. Qualquer um lança qualquer coisa e as pessoas vão compartilhando e daqui a pouco estão comentando e o troço é uma grande mentira. É a tal fake news. Isso preocupa principalmente nesse período que vai começar o período eleitoral. Né? Há muita distorção, há muita montagem, tem profissional, né, para isso, montagem para fazer com que as pessoas falem alguma coisa que nunca falou. E quem está do outro lado, que pega seu celular e começa a analisar aquilo, fica na dúvida, mas acha que é verdade e às vezes não é. Eu até me preocupo menos com essa questão do período eleitoral, porque dentro do período eleitoral nós temos uma justiça eleitoral que coloca um freio nos ímpetos dessa gente. Vai ter muita gente aí pagando multa e tendo problema na candidatura se insistir. A partir do momento do registro das candidaturas, onde pode fazer propaganda de fato, que hoje ninguém é candidato, vão ter problema por abuso de poder econômico, por abuso da mentira, né? Porque a justiça tem mecanismos, só olhar para trás e ver que nós tivemos casos de vereadores perdendo mandato em função de abuso, né? Tivemos aqui prefeito perdendo mandato e perdendo mandato de novo, que conseguiu em função de abuso de poder econômico. Deputados. É o que aconteceu com o Tricano na eleição de 2012, né? Que tinha cometido um abuso de poder econômico na eleição em 2008, né? E aí vai perder ali o mandato, vai ficar aquele tempo todo fora, ganha um novo mandato, mas como ele estava ilegítimo eleitoralmente, ele perde um novo mandato, ou seja, e tudo ali, a raiz disso é o abuso dos jornais na época, né? Hoje é o abuso da internet. O engraçado disso que você coloca é que onde ele cometeu esse abuso, ele nem ganhou a eleição. Né? Exato. Depois que você vê porque, na verdade, a mentira não te leva a lugar nenhum. A verdade é que liberta, né? As pessoas não conseguem compreender isso. Eu fico muito preocupado com o que está acontecendo com as redes sociais hoje, porque as pessoas não estão mais preocupadas, atentas com relação ao que a verdade. Elas
entendem uma postagem que agrada a elas e republica aquilo. Ao ponto de quando você devolve a postagem e diz, isso é mentira, porque não aconteceu isso. Mas essa é a verdade que ela gostaria que fosse, né? A mentira agrada. E a mentira realmente, para você se justificar diante de argumentos e de convicções que você cria em função da falta de conhecimento do tema, isso te favorece muito, né? Então as pessoas compartilham a mentira com prazer e sem responsabilidade, mas sabendo que é mentira e se achando pessoa de bem. Quem espalha mentira é mau caráter, é bandido, é pessoa ordinária, não é, gente de bem não espalha mentira. Gente de bem na rede social, olha a postagem, interessante isso aqui, vou checar. Quer checar? Notícia de Teresópolis? Vê se está no Diário. Notícia do Estado, vê se está no G1. Notícia Nacional, vê se está no Estadão, se está no Terra, se está até nos sites mesmo, mas sites conceituados, que são vinculados a órgão de imprensa, né? Você vê o que aconteceu com esse canal de televisão do Bolsonaro, é o canal 6, né, do cabo, Jovem Pan, né? Jovem Pan. Teve problemas sérios de perder, de correr o risco de perder a concessão da rádio oficial que eles têm em função desse canal de internet que eles criaram. Porque ali virou um canal de disseminação de mentiras. Então, e eles comentavam a mentira que agradava a eles sabiam que era mentira, mas comentavam, né, como se fosse verdade, ampliando aquelas mentiras, principalmente no período eleitoral. Então foi já aí a questão do período eleitoral. Nós tínhamos que ter uma polícia judiciária para cuidar das mentiras da internet, especificamente com poder discricionário, sem depender das instâncias da justiça, para conter. Seria uma agência reguladora, e toda vez que os políticos falam nisso, esse povo que gosta de espalhar mentira é contra, faz manifestos, entendeu? As pessoas e abusam, apontam para a liberdade de expressão, que não tem nada a ver. Mentira, é crime, não é liberdade de expressão. E a fake news não é necessariamente uma mentira. A fake news é uma meia-verdade. Extorsão. E uma meia-verdade é uma mentira por completo, né? Você vê, ontem o prefeito, no site da prefeitura, espalhou uma mentira. Ele disse que ele não está pagando a passagem do idoso, a aviação, porque os vereadores não deixaram. Os vereadores não aprovaram a lei que ele mandou. Só que a lei que ele mandou, existe uma outra lei depois dela, e depois dessa outra lei, quando foi implantado o estacionamento rotativo, os vereadores só aprovaram com a condição de que o dinheiro arrecadado no estacionamento rotativo seria para pagar a passagem do idoso de 60 a 64 anos. Isso é verdade. Aí ele diz que os vereadores não aprovaram uma lei que ele mandou. Realmente, não aprovou uma lei que ele mandou. Mas essa lei que mandou não interfere em nada na questão da gratuidade. Então, a fake news é isso, é uma meia-verdade. E que, na verdade, o prefeito não falou uma mentira por completo, né? Mas uma meia-verdade é uma mentira inteira. As pessoas têm que entender isso. E a intenção é que vale, porque a fake neus a fake news não é necessariamente uma mentira. A fake news é uma verdade que tem uma mentira que se esconde no pedaço de verdade que ela contém para poder enganar as pessoas. E você coloca isso de uma forma, olha, a dúvida da população, não é o Faria cidadão comum, não é o seu Manel da padaria que está falando. Quem está falando é o prefeito. Que deveria ter fé pública. Quem está falando, às vezes, que é um agente, são vereadores, Estado, autoridades. Né? Ele é um agente do Estado, ele tem fé pública. E deixa a gente na dúvida. Como não acreditar na palavra do chefe do Executivo, como não acreditar na palavra do chefe do Legislativo, de um deputado? Fica difícil. A população, no meio político, já há essa descrença. Se o político colabora, fica muito complicado para o eleitor, para o cidadão. Além de ser o prefeito, ele é o representante máximo de um poder, que é o poder executivo. Diferente de um vereador. Quando o vereador fala uma mentira ou comete um desvio, e nós temos visto aí vereadores cometendo desvios grandes, ele tem ainda uma questão individual do crime que ele comete, do erro que ele comete, porque não é o corpo legislativo que está fazendo aquilo. O que o corpo legislativo faz é o que decide ele mancha um pouco ele mancha um pouco a casa toda, mas não mancha por completo. Agora, o prefeito, como mandatário máximo da cidade, se propõe a resolver uma questão de incompetência administrativa dele, mentindo, enganando a população e não resolvendo o problema, porque a gratuidade de 60 a 64 anos é um problema do prefeito, ele tem que pagar a aviação para essa gratuidade voltar na segunda-feira, e a empresa não está errada não, de bloquear
a passagem gratuita, porque não existe nada de graça. A passagem não é gratuita, a passagem é paga pelo município e tem que ser paga para poder continuar. Forma que ela não quer bloquear, ela quer receber, então vamos tem que tomar alguma atitude. Seria tema, vamos ficar já nisso aí, porque tem aqui, já está aí na tela para o pessoal ver, some com dinheiro, mente em nota oficial. Calote na empresa de ônibus seria culpa dos vereadores. Vamos ficar já nesse tema. Eu só queria colocar isso aí, Vanderlei, que o Diário tem a credibilidade que tem e tem a circulação e tem o número dessas pessoas que acreditam e que assistem, né? O que aconteceria se essa manchete sua fosse mentira? Você pagaria caro por isso? Porque você coloca uma coisa, né, que a população pode achar que aquilo ali não é verdade, porque é informação de jornal, aí já deixa na dúvida. Mas a credibilidade do Diário, ela é muito grande. Mas se não fosse verdade, teria uma penalidade? De imediato, o prefeito pode fazer uma representação à delegacia, ao Ministério Público, uma ação contra o jornal, uma ação contra o jornalista. E ele tentou algumas vezes, quando ele ficou contrariado com algumas informações publicadas no jornal. Só contra o Diário foram mais de 12, acho que umas 15 ações desse tipo contra o jornal. Ele perdeu todas, entendeu? Até uma ação que ele fez na delegacia contra mim, e aí, nesse some aí, olha o poder da palavra assumir, né? A gente diz claramente, o prefeito sumiu com dinheiro e mentiu em nota, porque ele mentiu em nota. Ele aponta para os vereadores a culpa do erro administrativo, da incompetência administrativa dele e da obrigação dele de pagar a passagem do idoso. E esse dinheiro do idoso, ele está recolhendo de cada cidadão. Toda vez que eu vou à várzea, eu pago o estacionamento, parte desse dinheiro é para o idoso andar de graça. Eu estou pagando, os motoristas estão pagando para que o idoso de 60 a 65 anos, 64 anos, ele tenha essa passagem gratuita. E o prefeito é apenas um fiel depositário desse meu trocado para fazer juntar aquele monte de dinheiro para ele pagar a passagem junto à aviação. Ou seja, não tem. Então, ele realmente, ele sumiu com esse dinheiro, porque, e o sumir... não significa que ele roubou, ele sumiu para gastar com outra coisa. E ele está sumindo com o orçamento inteiro. É só lembrar, a cidade nunca teve com tanta capacidade administrativa como agora. Nós sempre tivemos prefeitos ruins, né? E sempre tivemos problema de falta de dinheiro na prefeitura. É só lembrar aí o governo anterior, que andou atrasando o salário de servidor, fornecedores andaram tendo algum problema, mas alguns problemas pontuais. Nós temos hoje, a maioria das empresas que prestam serviço para a prefeitura não estão recebendo. Só um grupo de empresas, principalmente de venda de prestação de serviço de software, de venda de consultoria, essas maracutaias que existem em muitos lugares, esse pessoal está em dia. É só olhar para a transparência. Quanto eles já receberam? Eu posso te garantir que esse recurso do Promage, que é do Instituto, não sei das contas do Rio, está recebendo em dia para contratar e pagar o Promage. Os institutos que funcionam junto à desenvolvimento social estão recebendo. Algumas empresas que atuam junto à educação estão recebendo em dia. Onde tem um contrato estranho ali, esse pessoal está recebendo em dia. Mas a maioria do pessoal não está recebendo. Tá aí a Constru que foi embora. O pessoal pensa, a Constru é uma empresa ruim, ela deu um cano na cidade, ela pegou obra e não entregou. Rapaz, essa Constru sofreu aqui em Teresópolis. Ela prestou serviço e não recebeu. Não sei como é que foi a relação, qual o grau de promiscuidade que houve na relação entre ela e a prefeitura, porque houve essa promiscuidade, foi alvo de uma CPI na Câmara, todo mundo lembra disso, a CPI inclusive acabou, tá, para qualquer momento estourar aí a liberação da justiça para os vereadores poderem julgar o prefeito e cassar o mandato dele. Isso deve acontecer, talvez lá para o dia 25, 28 de dezembro desse ano, né, para dar tempo do prefeito cumprir o restinho do mandato, porque está muito estranho esse tempo todo de demora para uma decisão. Pode julgar ou não pode julgar. Por quê que é tão lento assim? Enquanto a cidade depende dessa decisão. O ex-governador do Paraná, Roberto Requião, perdeu o mandato que ele tinha, que já tinha terminado. A justiça rápida, né? Findou o mandato, então ele perdeu o mandato que ele conseguiu terminar até 31 de dezembro. Então, quando a gente fala ele perdeu aquele mandato que já tinha terminado, ele já estava um ano fora. Então, quando a gente fala que o prefeito some com dinheiro, que sumiu com dinheiro, prefeito, a gente não está dizendo que você é ladrão, não. A gente está abrindo uma informação muito clara que você é incompetente, que você não tem controle do orçamento. O prefeito destinou no orçamento, na peça orçamentária que mandou para a Câmara em dezembro passado, olha o grau de mentira desse prefeito,
o recurso de 1.800.000 para custear a passagem do idoso. Está aí o print no diário de hoje. Aí, os vereadores concordaram que deveria gastar realmente 1.800.000 com a passagem do idoso. Aprovou. Aquilo virou a peça orçamentária, virou orçamento de 2024. Como é que ele diz agora que não tem esse dinheiro, que não tem previsão legal para pagar, se no próprio orçamento doméstico dele, no orçamento dele, ele previu que tinha que pagar 1.800.000 à empresa, que é o que gasta mais ou menos por ano, e que ele tinha já, nessa lei, a determinação de que esse dinheiro viria do estacionamento rotativo, não dependeria de conta 00, não dependeria de receber recurso federal para isso. Então, essas mentiras, elas levam a algum propósito maior. E quando a gente fala que o prefeito some com o dinheiro e sumiu com o dinheiro, nós estamos falando de um orçamento não de 480 milhões, que foi o orçamento que o Tricano pegou em 2018, que o Pedro Gil operou e que o Sandro Dias operou naquele início de governo ali. O orçamento de 2018, no ano que o prefeito assumiu a metade do mandato em julho, 3 de julho me parece, está completando agora 6 anos, nesse ano o orçamento era de 480 milhões. Hoje, esse ano passado foi 900, quase 1 bilhão. E esse ano 2024, 1 bilhão e 30, me parece. 1 bilhão e 70. 1 bilhão e 70. Então, como é que você explica? Se dobrou o orçamento e agora, em vez de uma empresa aqui ou aquela ali pontual não está recebendo e nenhuma está recebendo, está todo mundo uma brigalhada danada. Serviço mais deficitário. E eu ainda passo aqui para você, Hélio, uma informação aqui é toda hora uma emoção nova, né? A gente de tédio não morre na imprensa. Você vê Olha, prepara o coração, Hélio. Sabe o tal dinheiro da segunda parcela da outorga da água? Ah. São quantos? 130 milhões, né? Já perdeu mais de 20 milhões já. Além dos 20 milhões que o prefeito deu desconto, além dos 30 que ele quer pegar adiantado, a Justiça está encaminhando as contas dos precatórios que o prefeito não está pagando desde fevereiro para a segunda parcela do precatório. Então já tem empenhado a Genesa tem uma ordem judicial já segurando 4 parcelas de 3 milhões, 8 milhões, dá um total de 23 milhões dos tais 70 milhões que o próximo prefeito teria para dar uma arrumadinha no governo, eles já estão colocando tudo para lá. E é claro que isso é proposital, porque no momento que ele some com o dinheiro do orçamento, não viabilizando que a Justiça pegue esse dinheiro, bloqueie e tome para pagar a dívida que ele deve, de, 5, 7 milhões por mês de precatório. Que só deve esse valor alto porque ele ficou 3 anos sem pagar. A partir de uma liminar que ele arrumou, que valeria 7 meses, a liminar valeu mais de 3 anos. Ou seja, o problema quem arrumou de fazer esse volume de dívida foi ele, não foi o prefeito anterior. A dívida do prefeito anterior, claro, os prefeitos anteriores pagaram dívidas dos prefeitos anteriores, né? Então você tem aí, vamos começar lá atrás, 2000 em diante, né? A partir de 2000, o Tricano andou pagando umas dívidas que ainda era do tempo do Malhardes, do Celso, né? Depois do Pedro Jara, depois o Peto assumiu algumas dívidas que eram do Tricano e mais algumas daquelas antigas, e a dívida não é de ex-prefeito, a dívida é do município. E quando você se candidata a prefeito, você tem que saber que vai pegar uma prefeitura com 200 milhões de dívida de precatório. Então, se você tem uma noção de organização de administração, você pode pensar, não, eu tenho que arrumar um jeito, eu tenho essa joia da coroa aqui, eu vou vender esse guarda-chuva, vender essa bicicleta, aí estou falando da água, das coisas boas que dão dinheiro na cidade, né? Essa água, se ela fosse vendida pelo que ela vale, em vez da outorga, por essa mixaria de 300 milhões, fosse vendida por um valor justo de R$1 bilhão, que ela vale isso, ou mais um pouco que isso, nossos problemas de precatório, nossos problemas de falta de dinheiro está todo resolvido. Agora, deixa eu voltar um pouquinho aqui, porque o que o pessoal quer saber aqui, como é que fica a passagem do ônibus, né? Eu tenho aqui algumas informações, por exemplo, o Promage, como será financiado o novo Promage? Com a renda do estacionamento rotativo, a arrecadação também vai garantir a gratuidade de idosos de 60 a 64 anos e poderá, inclusive, permitir a redução da passagem de ônibus. Aconteceu, né? Tá. Reduziu bastante a passagem de ônibus. Vamos lá, reduziu. Foi implantado o novo Promage, será financiado com a arrecadação do estacionamento rotativo, que será implantado em vários pontos da cidade. Quem disse? Algum vereador? É o jornal que diz? Com essa receita... Não, quem disse é a prefeitura que está dizendo isso. Vinícius Clausen. Com essa receita, as tarifas diferenciadas que será administrado pela prefeitura, pretendemos também garantir a gratuidade dos idosos. Bom, a grande dúvida aí, Zé Carlos Faria,
é como é que fica o idoso agora se a prefeitura, se o governo não pagar, se a prefeitura não pagar o que ela está devendo à empresa de ônibus. O idoso de 60 a 64, né, que não fez 65 ainda, vai ter que pagar passagem ou andar a pé, né? Não tem outra solução. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que isso não vai acontecer. Tudo bem, você vê a feira, você vê o aterro, você vê o hemonúcleo, você vê tanta coisa que faz com que você possa acreditar que a lei municipal não vai valer. Eu acho que vai fazer valer, tem orçamento para isso, tem recurso para isso, e não é possível que não se cumpra a lei, pelo menos. A lei é uma lei municipal que dá direito do idoso de 60 a 64, que não está garantido pela Constituição, mas que o município garante a gratuidade para eles. Eu acredito que ele não vai pagar passagem e isso vai ser resolvido. Vanderlei, essa passagem ela tem que ser resolvida agora, esse final de semana. Nós temos pouco tempo para isso, né? A prefeitura não trabalha sábado e domingo, o prefeito está sempre viajando. Agora mesmo o prefeito está viajando. O prefeito está aí com alguns amigos, os oligarcas, amigos do prefeito, estão caçando ele para tudo que é lado, não consegue encontrar, porque... Só novidade, né? Essa imperatriz está querendo construir uma ETE, uma estação de tratamento de esgoto, dentro do Golf Clube, do lado do campo do Gramado, naquela área maravilhosa, do lado dos terrenos onde alguns oligarcas compraram para fazer prédios, né? E eles não querem que tenha prédios, a janela dos seus prédios esteja de frente para uma caixa de cocô. Então isso aí, o prefeito não está sendo localizado para isso. Talvez o prefeito apareça, ou por telefone ele dá uma autorização, pague, ou então tem uma conversa com a aviação, nunca resolve na segunda, mas resolve na quarta, libera aí, me dá mais uns 3 dias aí de prorrogação nessa sua decisão, mas não há o que fazer. A aviação, quando ela chega a esse estado de fazer uma ameaça, fazer uma nota oficial, definindo a data, ela tem que parar, até porque senão ela perde também a confiança, né? Vira um blefe. E quando se blefa no jogo, o jogador sai do jogo, né? Então mas não tem. Eu acho que deu certo com a saúde, com o hospital, né? O hospital botou uma data e conseguiu negociar e receber alguma coisa. Conseguiu negociar porque era uma coisa muito mais grave. Se tratava de morte, né? Se tratava de também responsabilidade civil, porque envolvia o processo. Já era um processo andando na justiça, né? O prefeito ele jogou essa mentira de que a culpa era dos vereadores, né? Essa fake news, e deu num primeiro momento, a reação não foi ruim, não deu muito certo, mas o povo esquece muito rápido, de repente surge uma outra novidade hoje ou amanhã, e as pessoas largam o idoso para lá. Não são tantos idosos assim também, entendeu? Então, na saúde é muito mais gente que afeta, tem a questão, ela é muito mais impactante, um caos na saúde do que um caos no transporte público. Então pode ser que ele não resolva não, e a aviação vai ter que bloquear os cartões dessas gratuidades. Deixa eu fechar esse assunto. Eu até pediria Gilberto, para voltar, estou recebendo uma informação aqui, eu só preciso confirmar, dizendo que a Fazenda Hermitage, a água toda da Fazenda Hermitage foi fechada pela Águas da Imperatriz. Veja bem, eu preciso confirmar essa informação. Então ela é extraoficial, embora a pessoa que me mandou isso aqui é uma pessoa confiável. Mas eu preciso saber realmente se a Fazenda Hermitage está sem água, teria sido fechada por falta de pagamento. E aí fecharam a água da Fazenda Hermitage. Eu quero confirmar isso aí, preciso confirmar. Povo da Fazenda Hermitage, por favor, liga para cá. Joga para mim aquela página que estava ali, que tem a nota oficial da Câmara Municipal, só para a gente fechar esse assunto. A Câmara Municipal já reagiu, mandou uma nota oficial, né? Inclusive o vereador Leonardo, presidente da Câmara, ele diz que o prefeito, aqui embaixo, ele diz que o prefeito está nessa tarja preta aí embaixo. Joga para mim aqui atrás, Gilberto, por favor. Ele fala que o prefeito teria dado os 20 milhões, repassado os 20 milhões. Como é que pode faltar dinheiro? Está aqui, ó. Um prefeito que abre mão de 20 milhões para a Imperatriz não pode alegar que não tem recursos para custear a gratuidade dos nossos idosos, que tanto contribuíram e contribuem para o nosso município. Isso foi o presidente da Câmara, Leonardo Vasconcelos, e vem acompanhado de uma nota oficial da Câmara Municipal. Explica tudo, que o prefeito teria jogado a culpa para cima da Câmara Municipal. Calote na empresa de ônibus seria a culpa dos vereadores.
Em nota oficial, a Câmara desmente Vinícius e garante que existem leis em vigor garantindo a gratuidade para os idosos de 60 a 64 anos. E a fonte de custeio, que é o dinheiro do estacionamento rotativo, só autorizado pelos vereadores com essa condição. Isso foi lá no passado, como o Vanderlei falou. Mas olha só, nós que estamos vive nesse meio, né, de comunicação, meio político, a gente busca informação, busca a veracidade da informação. Mas e o cidadão que está nos ouvindo, ou que lê, ou que vê as duas notas oficiais, uma do Executivo, uma do Legislativo, como que ele fica nessa história? Será que ele não vai ter dúvida quem está falando a verdade? Ou os dois estão falando a verdade, ou os dois estão mentindo, ou um deles, uma dessas notas não pode ser verdadeira. Não, a dúvida ela vai existir. O que ele precisa é da solução do problema. O que um né? político desonesto mais detesta é um veículo de imprensa com credibilidade. Daí o prefeito está sempre insistindo, de vez em quando ele publica o diário, publicou fake news, ele processa o jornal dizendo que está processando o jornal, né? Ele faz ações contra o jornal dizendo que existe ação porque ele fez, claro, por isso que existe ação, e ação é para se defender mesmo. Então, ou seja, ele tenta tirar a credibilidade para poder a sua mentira valer. Isso funcionou durante um certo tempo. Eu sofri muito nesses últimos anos, 2, 3 anos atrás, principalmente, quando as pessoas ainda acreditavam nesse vigarista aí, porque nesse período, as pessoas, como alguns empresários, inclusive amigos, pessoas da cidade, pessoas do nosso círculo social, duvidavam daquelas coisas que a gente informava. Só que a gente informava a partir de um fato verdadeiro. Mas o prefeito mentia com tanta convicção e enganava tanto que essas pessoas duvidavam da nossa honestidade. E hoje não existe mais isso. Você pega hoje, quando o prefeito publica uma mentira na internet, quando a mentira é daquelas cabeludas, ele publica onde não dá para ninguém comentar. Que ele publica onde agora, quando ele publica em algum lugar que dá para comentar, se tiver 100 comentários, 99 é xingando ele de ladrão, sem vergonha. Cadê meu dinheiro, prefeito? Cadê o exame da saúde, prefeito? Cadê o meu núcleo, prefeito? Cadê a escola de Noronha, prefeito? É tudo nesse nível, ou seja, as pessoas mais comuns, mais dos lugares mais distantes, já perceberam que ele é mentiroso e que ele tem a informação para enganar as pessoas, né? E ele consegue, hoje ele não consegue tanto mais. E a cidade está solidária com ele nos momentos em que ele se coloca numa condição de fragilidade ou ele tem razão em alguma coisa. Não é que a cidade abandonou o prefeito de vez. Aquelas pessoas que estavam com ele esse tempo todo, né, ainda saem em defesa dele em alguns momentos. Mas na maioria das postagens, essa aí mesmo, do ônibus, se ele publica onde dá para comentar, se tiver 1000 comentários, 999 é contra ele. Ou talvez o favor vai ser do Jaime da Feirinha, que sempre elogia ele lá, não sei porquê. É nosso amigo, inclusive, o Jaime, né? Jaime gosta muito do prefeito. Mas, então, ou seja, a informação está chegando, porque a imprensa, quando ela é forte, ela trabalha com a melhor mercadoria que existe, que é a verdade, né? Quando a notícia é verdadeira e a imprensa faz dessa notícia, se preocupa com a verdade da notícia, ela alcança essa credibilidade e aí as pessoas multiplicam a informação. Tá no blog, tá naquele lugar, tá naquele jornal que só publica coisa porque recebe dinheiro da prefeitura, pode ser verdade ou pode não ser, mas se está no diário, foi checado. Nós temos várias experiências disso aqui. De vez em quando acontece alguma notícia e que a cidade inteira começa a comentar, está num blog, está num site de notícia. Alguém fala, se está no diário... Aí alguém próximo embaixo assim, não saiu no diário ainda. Então, se não saiu no diário, não é verdade. Essa notícia, porque o diário está muito atento, porque nós temos a rádio, o jornal e a TV. Nós temos uma relação de 36 anos com essa cidade, com a informação. Né? Você conhece o diário do tempo que você era presidente da Câmara, de repente do tempo que você nem era presidente da Câmara ainda, você já tinha o hábito de ler o diário e de se informar no diário. Então, isso ninguém tira de um veículo de imprensa. Noticiário. Não é o prefeito chamar, fazer uma live, meter 15 processos no jornal e dizer que a imprensa é bandida, que as pessoas vão acreditar. Porque o homem de maior valor dentro de uma sociedade é aquele que se propõe a clarear a mente das pessoas, a esclarecer as pessoas. Seja ele um profissional de imprensa, seja ele um jornalista, radialista, qualquer profissão, um professor, como é que ele esclarece um jovem, né?
Um jovem, eu tenho coisa que eu aprendi com 12, 13 anos, que um professor falou no meio de uma outra fala, ele falou uma coisa que aquilo me ficou, eu não lembro mais do resto da aula toda, mas eu lembro daquilo que ele falou. E ele era uma referência para mim, porque ele passava uma imagem de idoneidade, e eu acreditava naquilo, se era verdade ou não, eu acreditava naquilo que ele falou para mim. Então, ou seja, essa função do homem de esclarecer as pessoas é muito nobre. Então, é um desrespeito, é um crime contra a sociedade, um político, para se defender da sua incapacidade, para justificar a sua incapacidade, criticar e chamar uma matéria de mentirosa, quando ele sabe que é verdadeira a matéria, né? Como é que o prefeito vai dizer que a culpa é dos vereadores? Como é que ele vai dizer que o jornal errou? Quando o jornal diz existe uma previsão legal e existe o dinheiro. E esse dinheiro já está na mão da prefeitura desde janeiro, desde quando foi implantado o orçamento, o estacionamento rotativo. Parte do dinheiro era para pagar a passagem do idoso, não é pagar a aviação, não. Essa coisa da relação da prefeitura com a aviação é outra relação. Nós estamos falando do dinheiro que nós pegamos todo dia, quando estacionamos, deixamos aquele dinheiro na mão, lá na conta, lá no Digipare. Esse dinheiro não é do prefeito, não é do vereador, não é do Digipare. Ele é apenas um arrecadador. Porque a Teresópolis implantou um modelo de estacionamento alternativo que eu nunca vi em lugar nenhum. A prefeitura paga tudo. Quem paga esses meninos do Promage, os poucos que existem aí circulando na rua, não é o Digipare. É a prefeitura. É a prefeitura, com dinheiro da educação e com dinheiro do desenvolvimento social. Dinheiro que poderia estar comprando aí cesta básica, dando melhor condição de vida para quem está precisando, está custeando um programa que visa, tem uma função social, mas que poderia estar sendo custeado de outra forma. Porque os grandes exemplos que nós temos de Promage em Teresópolis são aqueles Promage da época do Tricano, do Petro, do Jorge Mário, aquele Promage que ele buscava o seu meio de sustento. Você tinha 400, 500 meninos, tinha uniforme, tinha salário, tinha renda, tinha curso para eles se aperfeiçoar, tinha inserção social realmente. E quem pagava tudo isso era o dinheiro do estacionamento, o dinheiro do motorista. Agora, criou esse modelo onde só tem 80 ou 90 Promage, se é que tem isso, porque eu não estou vendo esses 80, 90 Promage na cidade, o estacionamento é só no centro comercial, né? Principalmente a zona turística no fim de semana. Então, eu não vejo, você não consegue ver 80 meninos na rua agora, nesse momento. Não tem essas pessoas na rua nesse momento, nem 40, nem 30, talvez nem 20. Olha, eu tenho um comercial agora, eu preciso ir para o comercial. A gente trouxe os assuntos até agora, porque um assunto se junta ao outro, né? Não que os assuntos se misturem, mas uma coisa puxa a outra. Então foi o que aconteceu aqui, a passagem do idoso. Qual será a solução? A prefeitura vai ter que pagar? Vai ter que pagar. Em algum momento ela vai ter que pagar, como disse Zé Carlos Faria. Mas a coisa está indo muito além disso, né? Os problemas estão indo muito além disso. Que entraram aqui vários comentários, eu agora já não tenho mais condições de ler todos, porque são vários, tem muita gente participando aqui, e todo mundo comentando dentro do que a gente está falando aqui. Então, vocês, por favor, continuem comentando, eu vou lendo aqui aos poucos, né? Se eu achar necessário, eu trago e coloco aqui para a gente debater, como tem dois aqui falando sobre a água. Estou aguardando aí a situação da Fazenda Hermitage, dizendo que a empresa teria cortado a água da Fazenda Hermitage, e eu vou para o comercial, na volta eu abro com o Zé Carlos Faria, porque uma revista foi lançada pelo prefeito, 50 mil exemplares, ao custo de R$100 mil. E essa revista... Bom, vocês vão ver na volta aonde essa revista foi parar, aonde essas revistas estão, ok? A grande maioria delas. Vamos para o comercial, lembrando você que o cartão do bem todo mundo tem, quem não tem deveria ter, você também tem o seu cartão do bem, está ao seu alcance na Galeria Europa. Cartão do bem. A gente volta já.